De acordo com a pesquisa do IBGE de 2022, o Brasil tem mais igrejas e templos religiosos do que escolas e hospitais. E, seguindo esse ritmo de pesquisa, o número de jovens sem religião no Rio de Janeiro e em São Paulo ultrapassam os evangélicos e católicos. E aí a pergunta que não quer calar é: para que serve a igreja? Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais. Eu sou a Pamela Campos, historiadora da religião, faço parte aqui do Reino em Pessoa e tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre o papel da igreja no Brasil, no mundo, na nossa fé. Esse é mais um episódio do ABC do Crente, e se você ainda não conhece a gente, está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a já se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, porque o Reino em Pessoa é um portal de comunicação para a galera que está buscando uma espiritualidade fora dos limites aí do conservadorismo, do preconceito, do fundamentalismo religioso. E essa série ABC do Crente, ela foi feita especialmente para conversar com você que está saindo desses espaços ou que está querendo viver uma espiritualidade mais livre, mais acolhedora. Esse é o segundo bloco do ABC do Crente, né, que é uma série original aqui do Reino em Pessoa. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre o reino. E dentre os valores do reino, aí dentro da nossa fé cristã, a gente não pode passar batido sem falar da igreja. Semana passada vocês conferiram a super aula que a Agnes deu para nós, falando sobre Bíblia. E hoje eu quero trazer um pouco sobre essa questão da igreja. Eu fiquei pensando muito sobre esse tema porque o Brasil é um terreno muito religioso, né? Eu lembro de quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, a minha casa ficava entre um bar e uma Assembleia de Deus. Saindo da minha casa, andando num raio de 100 metros, eu tinha uma congregação pequenininha, mais uma Assembleia de Deus, subindo uma igreja católica, indo mais à frente, uma igreja batista. Então não dá para falar de Brasil, não dá para falar de periferia, não dá para falar da nossa fé sem entender como é que funciona essa questão da igreja. E aí, já quero adiantar com você que a gente sabe que igreja não significa templo, edifício. Mas quando a gente está começando a se desvencilhar do fundamentalismo, uma das perguntas que mais perturbam a nossa mente, que mais deixam a gente assim meio que preocupado com o que a gente vai fazer é: tá, se eu não concordo com essa visão teológica, se eu não me vejo mais como parte integrante dessa comunidade, eu vou ter que me desligar da igreja, eu vou ter que me desligar da instituição religiosa. E aí é normal que quem escolhe esse caminho já é taxado de desigrejado. Mas se a gente sabe que a igreja ela é o corpo de Cristo, ou seja, a reunião de pessoas, por que a gente ainda costuma dizer coisas como desigrejados, sair da igreja, tô desviado? Isso tem uma construção histórica também, e isso faz parte do que a gente vai aprender hoje nesse vídeo. Rebobinando um pouquinho a fita, a gente tem que lembrar de onde que vem a palavra igreja. E ela vem do grego eklésia, que é uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas. Mas, Pamela, então essa palavra já existia antes de Jesus? Então igreja era com esse conceito, né, de reunião, já era uma palavra utilizada antes mesmo do evangelho? Sim, tá? Inclusive, eclésia, ela dizia muito mais as questões relacionadas ao governo, ao Império Romano, do que, de fato, a questão dos discípulos. Mas o que acontecia? Essa palavra ela foi ressignificada. Por quê? A gente está ainda no movimento de Jesus, ele ainda não havia sido crucificado, né? E ali estão os discípulos se reunindo. Como que acontecia essa união das pessoas? Como que existia esse movimento de Jesus antes dos templos? Você já sabe porque você leu nos evangelhos que as pessoas se reuniam, né, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E quando ele fala do ide, ele chama então a responsabilidade da igreja nesse lugar de eclésia, de reunião. Mas é uma reunião diferente daquela proposta pelo Império Romano. É uma reunião dos chamados para fora, para o ide, para essa missão. E aí segura um pouquinho a peteca porque a gente vai desenvolver o que é essa missão. Antes da gente entender como que foi construído esse conceito de igreja na nossa fé, eu quero te resgatar, né, te relembrar e puxar na sua memória
Como que você aprendeu a ser igreja? O que que significava igreja para você? E aí eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou filha de diaconisa e neta de diaconisa batista. Diaconisa, para você que não sabe, são as pessoas responsáveis em cuidar do templo, em aconselhar os irmãos, visitar as pessoas do templo e etc., cuidar da comunidade da igreja. E aí, para mim, igreja, quando eu era criança, estava sempre relacionada a esse templo que precisava de cuidado e de pessoas que fossem responsáveis por funções que fizessem o culto acontecer. Isso, para mim, estava muito relacionado à igreja. E, além disso, também tinha um rolê de ser elogiada, né, dentro ali da classe das crianças, quando eu conseguia trazer um visitante para a igreja. Então, desde muito nova, na minha construção da minha fé batista, igreja era um lugar. Eu sei que a gente aprende o tempo todo que igrejas são pessoas, mas é inegável que essa ideia de ir para o culto no domingo, ir à igreja, fez a gente compreender a igreja como esse espaço, esse edifício, esse prédio, né? Então eu tinha muito essa concepção quando eu era criança e ficava sempre naquela ansiedade, meu Deus, como que eu vou conseguir pregar o evangelho? Porque o objetivo final de pregar o evangelho não era mudar a vida de ninguém, não era trazer a pessoa para uma outra perspectiva de vida, era trazer para a igreja. Era botar ela lá sentadinha no banco, ela levantar a mão, aceitar Jesus publicamente no culto e depois vir a se batizar. E com sorte eu seria a pessoa que iria conduzir esse discipulado. Então, dentro da lógica da minha igreja, de como eu fui criada, eu acredito que você também tem um pouquinho desse ranço, a gente aprendeu que igreja, então, é uma finalidade, né? É um lugar onde eu conduzo as pessoas para o evangelho e não um estilo de vida. Só que quando a gente volta lá no movimento de Jesus, nesse primeiro século, onde as coisas ainda estão se organizando, a igreja, ela não era um lugar. A igreja era esse movimento, essa sinalização do reino de Deus. E aí, é muito difícil falar sobre isso porque a gente foi educado a vida inteira, né, educada a viver uma espiritualidade confinada em edifícios. A preocupação maior, o que vai validar você como pertencente à igreja, como pertencente à sua comunidade de fé, não é o evangelho em si, mas é a frequência que você está nesses cultos, é toda a realidade institucional que você faz dentro dessas igrejas que você habita, que você faz parte. Então, a gente tem uma virada, um momento onde a igreja deixou de ser movimento de Jesus e passou a ser um lugar físico, um lugar com regras, uma denominação, com uma liturgia. E quando que isso aconteceu, Pamela? Calma que eu vou te explicar. A partir do momento que Jesus é crucificado, né, e aí ele ressuscita e deixa os discípulos com essa missão de pregar o evangelho, né, e não de levar as pessoas para a igreja, começa então uma nova organização dessa estrutura que passa a ser identificada como o movimento desses cristãos, desses pequenos cristos. É importante a gente sinalizar aqui algumas diferenças, né? No primeiro século, o movimento de Jesus era caracterizado por pessoas que não tinham poder econômico na sociedade. Então você está falando de mulheres, de escravizados, né, de pessoas mais pobres. Era um movimento conhecido por essa popularidade, né, essa capilaridade das massas. E aí é importante a gente mostrar também que as origens dessas igrejas cristãs, que depois vão receber cartas de Paulo, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, enfim, são movimentos que surgiram, né? São reuniões, são assembleias, eclésias que surgem dessa mudança de comportamento, de estilo de vida, de propósito. E essas pessoas se reúnem. E aí, eu acho interessante a gente trazer esse detalhe, que hoje, quando você olha para a religião cristã como um todo, a maioria das igrejas, elas têm uma grande massa feminina atuando, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a maioria da população cristã é pentecostal, negra e feminina, tá? Então isso é um detalhe, isso é um dado. Porém, quando a gente olha para as lideranças, para as representações dessa igreja institucional, o que a gente mais vê são homens brancos, tá?
são pessoas ali que são mais abastadas, etc. Se a gente for, por exemplo, para a denominação batista, para a denominação presbiteriana, é o que mais tem, né? Homens ali que estão em posição de poder em relação a essas mulheres que fazem parte do corpo da igreja institucional. Isso nos mostra uma relação, uma leve mudança, um desvio do propósito da igreja. Porque o livro que mais conta e que nos dá dicas e pistas do que é a igreja, para que serve a igreja, é o livro de Atos dos Apóstolos. E é inclusive no livro de Atos dos Apóstolos que a gente vai ter a história de Lídia. Lídia, que era essa mulher que tingia tecidos, que era comerciante e que trabalhava com uma comunidade de mulheres, ela vai ser a porta de entrada do cristianismo para o continente europeu, porque ela está bem ali na entradinha, né? Ali a cidade de Filipos fica naquela região ali mais ou menos da Turquia, se eu não me engano, então está bem próximo da Europa, e é ali, a partir dela, que Paulo começa então a chegar com a mensagem do evangelho para o continente europeu. Mulheres. Quando você olha, por exemplo, para todo o trabalho de cuidado, de missões, nesse primeiro momento, você tem o protagonismo de mulheres. A gente consegue citar inúmeras no livro de Atos, né? E aí, de repente, você tem uma outra configuração de igreja. Uma configuração de igreja que mais parece com o poder terreno do que, de fato, com o rosto, o corpo que Jesus escolheu, que são os oprimidos, né? Quando a gente olha para a mensagem do Sermão do Monte, Jesus sempre se coloca nesse lugar de opressão e não de poderoso, apesar dele ser todo-poderoso por ser aí Deus encarnado, né? Mas você vê que ele tem uma escolha e o projeto de igreja que ele sinaliza para os seus apóstolos passa por esse lugar também. Na recomendação de Atos, a igreja de Cristo ela era reconhecida pelo movimento da partilha. Então, quando tem um império oprimindo as pessoas, enquanto tem um império que não reparte o pão, que não dá liberdade, que não destrói as hierarquias, mas que defende, por exemplo, a escravidão, o evangelho vem com uma proposta de chamar todos de irmão numa sociedade extremamente estratificada, onde plebeus e nobres não podiam nem se misturar. Basicamente, isso é uma coisa muito posterior. Então, aqui nesse momento, você vê que o propósito da igreja começa a se desvirtuar. E a gente tem uma data específica para isso, que explica também porque eu e você entendemos igreja como edifício e não como ação no corpo humano, né, como um movimento. Quando a igreja, então, deixa de ser de casa em casa e passa a ser sinônimo de templos, né, religiosos. Então, a gente tem essa data específica quando Constantino se converte ao cristianismo. E aí ele aprova, no ano de 313 depois de Cristo, o Edito de Milão, que vai institucionalizar o cristianismo como a religião oficial do império. E aí é muito importante a gente ter em mente que estruturas de templos para outras religiões já existiam, mas para o cristianismo, né? Nem cristianismo, aqui eu vou chamar de movimento de Jesus, tá? Para o movimento de Jesus, isso ainda não era uma realidade. Na verdade, o Nazareno, né, ele faz toda a construção do evangelho a partir desse movimento com as pessoas, com essas relações, construindo esse caminho que não é parado, não é fixo, né? Mas sempre ali disposto a caminhar com os oprimidos, os marginalizados e tecer essas relações, tá? Então, o evangelho, ele é uma religião, ele é um estilo de vida, ele é uma maneira de entender a espiritualidade que parte muito mais do relacionamento entre os fiéis, entre as pessoas, com essa eclésia que é chamada para fora, do que de fato ficar confinada em prédios. Porém, a gente tem uma questão. As religiões oficiais de Roma, antes do cristianismo, elas tinham templos, né? A gente lê no próprio evangelho os templos ali dos deuses romanos, de Júpiter, né, de Vênus, enfim, de outras divindades, como, por exemplo, ali no lugar dos Efésios, que era muito comum na cidade de Éfeso, vários templos de deuses gregos, enfim. Então, essa cultura romana começa a infiltrar na mensagem desse evangelho. E é muito interessante a gente perceber que quando isso ocorre,
a mensagem do evangelho é descaracterizada, porque a igreja deixa de ser um lugar, né, de relacionamento e passa a ser um projeto de poder. Né? Isso é muito importante a gente sinalizar aqui, porque a igreja do movimento de Jesus, a eclésia, ela não tinha pretensão de dominar, ela tinha pretensão de sinalizar o reino de Deus. E isso não significa arrastar as pessoas para dentro da igreja, mas sim mostrar como é a vida dentro do evangelho num lugar de opressão romana. Como a lógica do evangelho subverte os poderes desse mundo. É completamente diferente. E aí, de repente, 3 séculos depois, né, mais ou menos, você tem aí uma igreja institucionalizada que deixa de sinalizar o reino de Deus e passa a sinalizar o poder do Império Romano. E aí, nesse período, você vai ter a construção das basílicas, que são esses grandes templos, né, católicos, que, com todo respeito, eu acho belíssimo, meu sonho, inclusive, se eu puder ir para Roma para conhecer, assim, né, a Basílica de São Pedro, né, esses prédios, esses edifícios arquitetônicos belíssimos. Isso não é um problema. A questão é que, a partir do momento que você traz esse templo religioso para a lógica do evangelho, as relações se perdem e começam a performar uma espiritualidade que fica restrita no templo. Então, a igreja para de parecer com Jesus e começa a parecer cada vez mais com o quê? Com os poderes deste mundo. Quer ver como? Eu falei para vocês que a fundação da igreja de Filipos, ela parte de mulheres, de Lídia, né? O cuidado, a expansão da mensagem de Cristo ali naquele primeiro momento tem a cara dos oprimidos, são escravizados, são pessoas mais pobres, né? Agora, quando a gente olha para a igreja institucionalizada, a igreja parece cada vez mais com o rosto de poder daquela sociedade. E aí eu estou falando de quem? De homens. A igreja passa então a ser esse lugar instituído e governado somente por homens. A institucionalização do cristianismo, ela passa também por esse lugar de apagar a participação das mulheres, apagar a participação das crianças, dos oprimidos. Então você tem uma sede de letrados que confinam esse poder, escrevem e tecem a nossa teologia, constroem e interpretam os textos bíblicos de uma maneira e dogmatizam tudo isso para dizer o que é e o que não é igreja. Então perceba que na construção da igreja como uma instituição, a gente tem uma perda, um desvio da missão, da mensagem, do que serve a igreja. Há umas semanas atrás, eu estava conversando com um querido que eu amo muito, que é um monge beneditino, que é o Marcelo Barros. Ele é um dos caras mais influentes dentro da teologia da libertação e também é muito famoso aí dentro do cenário do diálogo interreligioso. E o Marcelo Barros, que conhece muito da Igreja Católica, ele é um intelectual brilhante, ele estava explicando para a gente que essa estrutura da igreja institucionalizada romana, que se parece muito mais com o poder terreno do que com o reino de Deus, ela começa inclusive a incorporar elementos visuais e estéticos de sacerdotes e de nobres romanos. Ele estava me explicando que aquela roupa que os padres e os bispos usam nas missas, aquela estola, né, que é um negócio assim todo, né, costurado, dourado, aquilo ali são elementos que vieram de cultura pagã, sinalizando o poder romano. Então, para você ver que a igreja saiu desse lugar de perseguição do movimento de Jesus e vira, então, inquisidora. Ela quer se parecer com aqueles que dominavam ela antes. Então, ela não disfarça nem um pouco que ela está, na verdade, trazendo essa imagem, toda essa estrutura de poder terreno. O Papa, por exemplo, ele se veste semelhantemente aos imperadores romanos, tá? Inclusive a estrutura, né, episcopal ali muito se assemelha a essa hierarquia imperial. Então, assim, você vê como que a igreja sai do corpo, da relação, do movimento e vira uma coisa institucionalizada, fixa, que visa o poder, que está confinada dentro de um edifício.
Ah, Pamela, tudo bem, mas aí você está falando da Igreja Católica. A Reforma Protestante, ela trouxe todo um olhar de livre interpretação dos textos bíblicos, ela tirou um pouco dessas amarras litúrgicas, né, do latim, etc. Então, ela está recuperando esse caminho. Ó, uma coisa que eu tenho que te dizer, não é porque a igreja foi institucionalizada que não existe igreja eclésia que sinaliza o reino de Deus. Pelo contrário, senão eu não estaria aqui conversando com você sobre isso. Senão eu ainda não acreditaria na vivência comunitária da igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a partir do momento que a gente fixa, solidifica, que a gente vai engessando a liberdade desse movimento igreja, que funciona muito como a ruá de Deus, que não sabe de onde vem nem para onde vai, como o vento, a gente está encarcerando o poder que está na igreja. E esse poder não é um projeto de poder terreno. É um poder de romper as estruturas desse poder terreno que oprime as pessoas. Um exemplo disso é quando a gente olha, por exemplo, né, para toda a trajetória de Jesus, que foi inclusive tentado a ceder aos poderes deste mundo. Eu lembro de um vídeo da Rita Von Hunt, maravilhoso, eu sou muito fã dela, inclusive, que ela fala que a religião ela sempre vai espelhar os poderes do século, né? O discurso religioso ele se assemelha. Ela fala: por que o seu pastor evangélico ele se veste de terno, de gravata como um empresário? Porque o símbolo de poder do século é o capitalismo, é essa empresa, é esse poder, enfim. Semelhantemente, a gente olha para igrejas hoje que você não consegue nem entender que é uma igreja. Por quê? Porque a gente está cada vez mais mirando no poder econômico, no poder de influência cultural. É por isso que eu falo, no Brasil a gente vai poder construir aí milhões de templos religiosos que se auto-intitulam igrejas. E a gente vai fazer um reboliço em tudo. A gente já tem uma influência econômica, uma influência social, uma influência cultural, mas será que a gente está sinalizando o reino de Deus? Eu acredito que não. Porque se fosse mesmo possível que a gente tivesse comprometido com essa missão de igreja, de fato, as periferias hoje que são lotadas de igrejas, as comunidades evangélicas imensas e multimilionárias que existem hoje no mundo todo, elas teriam feito a diferença e não estariam cooperando para esse movimento de reprodução de uma realidade corrompida do reino de Deus, que é baseada na hierarquia, na exploração, no controle. É por isso que quando a gente fala aqui no ABC do Crente sobre igreja, eu não quero é, te incentivar a abandonar ou parar de cultivar a sua fé na sua comunidade. Não. Eu só estou mostrando para você que existem inúmeras igrejas hoje que estão muito mais comprometidas em manter o controle, o cabresto sobre a sua vida, do que de fato permitir você viver uma experiência completamente revolucionária em Cristo, entendendo que a comunidade de Jesus, a igreja verdadeira, é o corpo, o relacionamento com o Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é sempre um corpo em movimento para o outro que sofre. Então não faz sentido a gente permanecer em igrejas estáticas que se preocupam com show, que se preocupam com uma estrutura, um ar-condicionado, uma poltrona, enquanto existem milhares de pessoas que precisam desse sinal do reino de Deus para continuar vivendo as suas vidas. Sabe? Não é um papel de ser herói das pessoas, nem um papel de tomar conta da política. Não. O evangelho ele vem para reconciliar a humanidade, no sentido de que eu olho para o outro e eu vejo Deus no outro. Eu não vejo um lugar de domínio que eu preciso colonizar, que eu preciso trazer, arrastar, laçar para esse edifício que eu chamo de igreja. Então, longe de mim trazer para você respostas prontas, mas eu queria só trazer aqui mais ou menos o que eu aprendi nessa minha caminhada de muitos anos dentro da igreja institucional, como uma pessoa que se preocupava verdadeiramente com a missão da igreja. E o que eu entendo hoje, fora desse ambiente institucional, mas ainda assim participando da Igreja de Cristo. Eu acho que a igreja serve para alguns pontos que eu vou trazer aqui, porque tenho essa tradição batista, né? Então eu vou trazer 3 pontos para você. Primeiro,
para promover comunhão e crescimento espiritual. A igreja ela não é para virar uma mega empresa, a gente não olha para a igreja com esse olhar fordista de ir trazendo, agregando pessoas, crescendo, fazendo um império. Não. Ela precisa de relacionamentos orgânicos, porque é nessa maturidade do relacionamento entre as pessoas que você vai conhecendo mais ainda o amor de Cristo. Não existe amor de Cristo sozinho, isolado. É sempre comunitário. Então, isso é um ponto importante que diz para que serve a igreja. O segundo é ser corpo de Cristo em ação. Como eu falei para vocês, a igreja é corpo de Cristo. O corpo de Cristo parece com ele. E Jesus gostava de parecer e de se aproximar dos oprimidos. E o caminho dele é sempre em movimento para essas pessoas. Então, se eu estou numa igreja que ela não se movimenta em relação a essas pessoas que são marginalizadas, que estão sendo violentadas, seja aí por política, seja pela desigualdade, seja pelo preconceito, eu estou errada. Eu não estou sinalizando o reino, eu não estou sendo o movimento de Jesus e eu não estou parecendo igreja. 3. Testemunhar e expandir o reino de Deus. E aqui que vem a pegadinha. Expandir o reino de Deus não é fazer igual eu era criança, convidar não sei quantos amiguinhos para ir para a igreja, para se converter, levantar a mão e continuar frequentando o culto de domingo. Expandir o reino de Deus é sobre a proposta desse reino que sinaliza amor, justiça, paz. Isso tem uma diferença abissal do que sentar no domingo à noite, ser impactado por uma boa mensagem, ouvir um lindo louvor e chorar. Isso é ótimo, eu amo, sinto muita saudade, inclusive. Vou até visitar uma igreja que tem aqui perto de casa em Osasco. Deixem aqui nos comentários recomendações, inclusive, tô aceitando. Mas isso somente não é sinalizar o reino de Deus, não é ser igreja. Não é suficiente. E, enfim, então nesses 3 pontos, eu acho que a gente começa a perceber que igreja não é uma estrutura, sabe, engessada. Na verdade, ela tem muito mais a ver com a maneira que Jesus se comportava, que era estar cercado de amigos, lidando com as pessoas, lidando com as diferenças dessas pessoas e tendo sempre uma ética amorosa. E agora, eu sei que nesse ABC do crente, a gente está lidando com muitos espinhos. Tem gente aqui que está machucada pela igreja, tem gente aqui que ainda está na igreja, que tem esperança de mudar essa instituição por dentro. Então eu tenho 2 conselhos. Um para quem ainda está em igrejas fundamentalistas e tradicionais, e outro para quem já saiu e já se desinstitucionalizou, como eu, né? Então o primeiro, para quem ainda tá aí, né, na peleja, tá sofrendo, e não consegue sair ou não quer, e eu respeito isso, eu também vivi essa fase, eu acho que se você tá nesse caminho e isso faz sentido para você, permaneça. Mas retenha o que é bom e não perca o seu pensamento crítico. É muito comum a gente olhar para dentro das igrejas fundamentalistas e viver lá sendo o peixinho que está nadando contra a maré, e a gente começa então a entender que ser igreja, às vezes, é estar em concordância com o seu líder espiritual, com os seus irmãos, com a sua comunidade de fé, mas isso não é verdade. Ser igreja é estar dentro do propósito de Jesus. E o propósito de Jesus nem sempre vai estar em concordância com a sua comunidade de fé. E eu falo isso assim, de um jeito muito cuidadoso, porque eu vivi uma crise quando eu estava no meu momento de estar dentro de uma igreja fundamentalista, que era, eu tinha uma liderança, eu estava olhando para muitos adolescentes que tinham questões, assim, muito essenciais em relação à sua identidade, à própria existência deles, seja dentro da sexualidade, e a igreja não me permitia acolher abertamente essas pessoas, porque ela ainda tinha uma visão de que a homoafetividade era pecado. E isso me matava por dentro. E chegou um momento que eu não consegui mais seguir, mas eu tinha na minha cabeça que às vezes eu falava, gente, será que eu estou em pecado? Será que eu deixei de ser igreja então? Isso não é verdade. A igreja não é o edifício, a igreja não é a sua denominação, a igreja não está restrita a dogmas, a concordâncias, a coisas relacionadas a doutrinas. A igreja, ela passa pelo corpo de Cristo e você faz parte dele.
independente disso. E para as pessoas que saíram da instituição, né, e que estão aí nesse momento sendo taxadas de desigrejados, o meu principal conselho é: não se isole. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Você pode sim cultivar uma espiritualidade no conforto do seu lar, sem ser atacado, sem ser violentado por outras pessoas que não concordam com o seu pensamento, mas essa postura de se isolar da comunidade, ela também te afasta da vivência dessa eclésia, dessa igreja de Jesus, porque Jesus não é solo, Jesus é multidão também. Então a gente não pode se colocar dentro dessa redoma. Eu sei que existem muitos traumas, mas é necessário a gente trabalhar isso. E aí não necessariamente vai ser frequentando outros templos, frequentando outras comunidades. Às vezes vai ser se reunindo com pessoas que partiram desse lugar de dor que você também partiu. E essa sua reunião, essa sua igreja, essa sua eclésia pode ser um instrumento de cura para outras pessoas também. Então, acho que a conversa hoje foi muito mais no sentido devocional do que de fato de aprofundamento histórico, mas isso é o que o Reino em Pessoa acredita. O nome do nosso projeto é o Reino em Pessoa, porque a gente realmente sonha e crê que uma igreja alinhada com o propósito de Cristo sinaliza o reino de Deus em cada pessoa que abraça essa mensagem. E eu espero que você também seja uma delas. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, se inscreve e já fica ligado porque o ABC do Crente acontece toda quinta-feira às 20 horas e o nosso próximo episódio é sobre a missão da igreja, né? Então, acho que vai ser muito bom para vocês aprenderem um pouco mais. Fala aqui o que você achou, conta um pouco da sua história nos comentários porque a gente está sempre lendo. Um beijo e até a próxima. Fui!